Hora do Canal Saúde. No programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa muitas famílias, principalmente as mulheres, que é a fertilização in vitro. Para isso, para a gente tirar todas as nossas dúvidas, a gente está recebendo no programa de hoje o Dr. Anatoly Borges, que é especialista em reprodução humana. Bem-vindo, doutor Anatoly. Obrigado, Shirley. Vamos sentar, que tem muita dúvida ainda sobre esse assunto. A gente sabe que não é mais novidade, né? Mas sempre existem as dúvidas. Primeiro eu queria começar perguntando o básico, né? O que é a fertilização in vitro? Bom, falar de fertilização in vitro é falar de sonho, né? Sonho de constituir uma família. Então, a fertilização in vitro é um tratamento de reprodução humana, hoje é o melhor tratamento que nós temos, em que a concepção, ou seja, a formação do embrião acontece fora da mulher, acontece in vitro. É uma alternativa para casais que têm problemas para engravidar, uma alternativa segura e que existe há mais de 30 anos. Então, é um caminho para que esse sonho, que é constituir uma família, se realize. Para quem a fertilização é indicada, doutor? A fertilização está indicada para aqueles casais que têm alguma dificuldade de engravidar. O primeiro conceito que a gente tem que ter é quando é que um casal deve procurar um médico? Quando eles estão há mais de um ano tentando ter filhos, obviamente sem usar nenhum método contraceptivo, e aquilo não está acontecendo. A fertilização hoje, ela tem indicações absolutas, nos casos das pacientes que têm obstruções tubárias, seja ela naturalmente ou mesmo por uma laqueadura, nos casos de alterações seminais mais graves, em que o homem ele não consegue produzir uma quantidade, ou mesmo a motilidade não é adequada, ou mesmo a morfologia, que é o formato do espermatozoide, está alterado. E também naqueles casos em que algumas alternativas já foram tentadas e não se conseguiu. Aí a gente lança mão do que é a de melhor, que é a fertilização. E como é que esse procedimento é feito, doutor? É um procedimento simples? A mulher fica internada? Como é que é feito o acompanhamento após do procedimento? Uma dúvida muito frequente realmente quanto tempo leva, como é que é feito. Eu já tive pacientes que pensavam que iam passar um ano fazendo um tratamento. Então, a fertilização in vitro é um tratamento simples, tem uma fase inicial que é um período de estimulação, em que eu vou fazer a mulher ser estimulada para que eu retire os óvulos dela. Em um determinado momento eu vou retirar esses óvulos, é algo indolor, porque é feito com anestesia, então não há dor para a mulher, um outro medo, eu vou sentir dor, não existe. E uma vez tendo os óvulos, eu vou juntar aos espermatozoides, formando assim o embrião. Tudo isso leva em média de 10 a 15 dias, desde o início da estimulação até o momento que eu devolvo o embrião ao útero. Feito isso, aí nós iremos aguardar 2 semanas para saber se o resultado teve sucesso ou não. É um procedimento simples. A mulher, o senhor faz essa colocação, a pessoa já vai para casa, não precisa de ficar internada, nada disso. É um procedimento bem... Não há nenhum momento de necessidade de hospitalização. O único momento em que a paciente precisa estar sob anestesia é quando eu vou fazer, obviamente, a retirada, mas é como um exame que você faz com anestesia e vai para casa em seguida. E a colocação do embrião é indolor, é como se fosse um exame ginecológico comum. Agora, doutor, existem algumas dúvidas, como, por exemplo, a idade da mulher tem alguma relação com o fato da fertilização dar certo ou não? A mulher que tem uma idade mais avançada pode atrapalhar o processo? Isso existe? Existe. A idade é o grande fator limitante da mulher. Infelizmente, eu costumo brincar no consultório que o Papai do Céu foi injusto com a mulher nesse ponto. Fez a mulher mais bonita, mais inteligente, mais forte, porém limitou a capacidade reprodutiva dela. Enquanto que o homem é capaz de produzir o seu gameta, que é o espermatozoide, a mulher ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter o resto da vida. Então, é uma ladeira abaixo, né? Ela começa a perder os óvulos a partir do momento que inicia as menstruações, né? Que ela começa a ter a sua primeira menstruação. E esses óvulos, além de irem acabando, ou seja, vão diminuindo de quantidade, eles vão envelhecendo com a mulher.
Então, uma mulher de 20 anos, ela tem muitos óvulos e os óvulos têm 20 anos. Uma mulher de 40 anos, ela tem menos óvulos e os óvulos têm 40 anos. Ou seja, é muito mais difícil da mulher aos 40 anos conseguir uma gravidez e mesmo a gravidez acontecendo, essa gravidez se perpetuar, porque há riscos de abortamentos, do que uma mulher de 20 anos. E isso permanece na fertilização. Então, na fertilização, a gente consegue melhorar as chances, mas se não houver óvulos, ou se esses óvulos não tiverem qualidade, infelizmente a fertilização não conseguirá superar essa barreira. Em relação ao sêmen masculino, a questão da idade também interfere? Também, a qualidade seminal comprovadamente piora com a idade. Porém, outros fatores são mais importantes do que propriamente a idade. Que fatores são esses? O bem-estar do homem. Então, um homem que é tabagista, etilista, que não pratica atividades físicas, que tem uma alimentação inadequada, que tem um sono inadequado, ele vai ter uma qualidade de sêmen inferior àquele que faz completamente ao contrário. Mesmo que seja um senhor, por exemplo, de 50 anos de idade. Então, os hábitos de vida são fatores importantes, mas é claro, a idade também interfere na produção seminal. Outra dúvida que existe em relação também à saúde masculina. O homem já fez um procedimento de vasectomia, por exemplo. Existe um determinado período que vai ser possível a utilização do sêmen dele, também tem essa relação? Na realidade, no que diz respeito à vasectomia, a questão do tempo tem mais a ver na necessidade de reversão, ou seja, caso ele queira fazer uma nova cirurgia para tentar uma gravidez natural. Uma das indicações da fertilização é a vasectomia, ou seja, eu não preciso que ele se submeta a uma cirurgia para que eu faça uma fertilização, porque nós coletamos o espermatozoide diretamente no testículo. Então não há necessidade e nem nos importa quanto tempo ele fez a vasectomia. Nos importa saber se vamos encontrar ainda espermatozoides ou não. E qual é a diferença para a inseminação intrauterina, do processo de fertilização in vitro para a inseminação intrauterina? Perfeito. É uma dúvida que também é muito comum, porque são palavras parecidas. Enfim, inseminação é uma técnica mais simples se comparada à fertilização. Na inseminação, como o próprio nome já sugere, eu vou pôr sêmen. Então, eu preparo um sêmen separa os espermatozoides mais rápidos, os espermatozoides de melhor qualidade, e esse sêmen ele é injetado dentro do útero. Então, na realidade, na inseminação, eu estou apenas facilitando o encontro do espermatozoide com o óvulo. Já na fertilização, não. Eu promovo o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a gente pega o óvulo da mulher, pega o espermatozoide do homem e já junta os dois. Por isso a fertilização tem mais sucesso, porque na inseminação eu ainda tenho que contar com a natureza, para que os dois se encontrem. Já na fertilização não, eu já promovo o encontro e o que eu devolvo para o útero é um embrião já feito. Agora, doutor, por que a procura por esses procedimentos aumentou tanto? Assim, os hábitos de vida nossos, da sociedade moderna, atuais, a gente vê a procura cada vez de casais mais jovens. Isso influencia esse ritmo acelerado da mulher também inserida totalmente no mercado de trabalho, na divisão de responsabilidades. Isso tudo interfere também no processo? Perfeito sua colocação. Eu acho que são uma série de fatores. A gente não poderia elencar somente um como o principal fator, como por exemplo a mudança social do papel da mulher é um deles, né? A mulher hoje em dia ela não é mais a dona de casa, ela é a dona de casa, é a provedora do lar, ela é a mãe, é o pai, às vezes quem cuida dos próprios pais também. Então mudou o perfil se comparado a 30, 40 anos atrás. Mas, como eu falei, hábitos também são importantes, né? O estresse diário, a falta de atividade física. Para se ter uma ideia, há 30 anos atrás era considerado um sêmen normal aquele que tinha entre 50 a 100 milhões de espermatozoides por ml. Hoje é considerado um sêmen normal entre 20 e 30 milhões por ml. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o padrão de qualidade, por exemplo, do homem caiu muito, quase 50% em
30, 40 anos. Então, o nosso estilo de vida está piorando a nossa saúde, inclusive nossa saúde reprodutiva. Qualquer mulher pode se submeter a esse procedimento? Qualquer mulher pode se submeter. Existem algumas peculiaridades, por exemplo, existem situações em que as mulheres, uma determinada mulher, ela já não tem mais os ovários. Nesse caso, ela vai ter que lançar mão de uma alternativa, que é a ovodoação. Ou uma outra situação em que a mulher, ela, por alguma eventualidade, passou por uma esterectomia, ou seja, ela não tem mais o útero, então ela vai precisar de um útero temporário, a famosa barriga de aluguel, para que ela realize o sonho de ser mãe. Então, cada caso tem a sua peculiaridade e ela é possível, sim, de ser tratada na reprodução assistida. Um casal que está pensando em procurar o procedimento, né? Quais orientações que o senhor dá, quais cuidados eles devem ter antes, né, de fazer um procedimento como esse? Primeiro, procure o especialista correto. Sim. Né? É indispensável que ele seja assistido por alguém que foi treinado para aquilo. Porque às vezes eu escuto muito alguns casais que estavam com um médico, doutor, eu estava com um médico, estava sendo acompanhada. Infelizmente o colega, ele deixou passar o tempo de buscar o especialista. E esse tempo às vezes é determinante em ela conseguir ter um filho, por exemplo, com um óvulo próprio ou com um óvulo de doadora. Então a primeira dica é procure o especialista. Quando procurar? 1 ano de tentativas. Se você não está conseguindo engravidar com 1 ano, não perca tempo. Vá escutar a opinião do especialista, realize exames. E uma coisa que eu friso bastante no consultório, a consulta não é para uma mulher. A mulher não engravida só, a consulta é para o casal. Então é indispensável a presença do companheiro. Isso já mostra a intenção de família, porque a família não é de uma pessoa só. E cria um laço de comprometimento entre os dois para que eles entendam, às vezes, essa dificuldade juntos. Não apenas um passando por aquela dificuldade, e sim os dois. Isso é muito importante também, esse apoio, né? A mulher Sem se dúvida. sentir segura. Agora, doutor, a gente sabe que numa gravidez, embora dizer normal, pelos métodos naturais, os 3 primeiros meses são cruciais. É o período que muita gente sabe que existe o risco do aborto. Nesse processo também acontece isso, essa atenção especial para esses meses iniciais? Sem dúvida. A gravidez, fruto de uma reprodução assistida, seja ela da mais simples, como a inseminação, mesmo da fertilização, é uma gravidez de risco. Não precisa a gente pensar muito, nós estamos indo de encontro ao que a natureza não está nos permitindo. Então, merece uma atenção especial, principalmente no início, nos primeiros 3 meses, mas não só nesse período, e sim durante toda a gestação. Então, esse processo é feito com todo o acompanhamento, como em qualquer gravidez, até o final da gestação. Sim. Com a realização dos exames. Previamente, para a gente fazer o diagnóstico, são realizados exames, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundados do que quando a mulher vai engravidar naturalmente. E durante o acompanhamento, a gente lança mão, às vezes, do uso de algumas medicações para tentar evitar abortamentos, além das consultas com mais frequência, né? Para caso haja algum problema, a gente identifique no início e possa corrigir. Doutor, quais são as chances reais de sucesso? As chances dependem muito da idade, é o fator principal da idade da mulher. Para se ter ideia, a gente é muito acostumado a achar que engravidar é fácil. Mas uma mulher jovem com menos de 30 anos, a chance de engravidar por mês é de 20% a 25%. O que quer dizer? Se eu tiver 4 casais saudáveis, os 4 no período fértil tiverem relação, apenas um vai conseguir engravidar. Com a fertilização, eu consigo aumentar essa chance de 20% a 25% para até 60% de chance. Ou seja, eu estou duplicando até triplicando as chances dela. Então é um ganho muito bom. Infelizmente, a gente não pode garantir um tratamento, ou seja, eu não posso dizer que a chance é 100%, mas diante das dificuldades e às vezes de casos até bem mais difíceis, um ganho desse realmente vale muito a pena. O psicológico, principalmente por conta da ansiedade, pode interferir? Sim, tem pesquisas que comprovam que para uma gravidez natural, o estresse, a ansiedade, tudo isso atrapalha. Então,
o acompanhamento psicológico faz parte do tratamento de reprodução. É indispensável que uma equipe esteja presente, não só com o psicólogo. Às vezes a gente lança mão de terapias alternativas, como a acupuntura, no intuito de melhorar aquele ambiente e fazer com que o sucesso chegue. O procedimento pode ser repetido? Sim, pode ser repetido. Não há um número máximo de vezes para se fazer um tratamento de reprodução. É lógico que aí está envolvido também a questão financeira, né, pelos custos do tratamento, mas principalmente a questão psicológica. Então não é fácil você ser submetido a 3, 4 tratamentos de fertilização, porque você vai ter passado por 3, 4 resultados negativos. Então, às vezes, os casais eles acabam dando um tempo para que se reestruturem, para que a cabeça volte ao lugar e retorne. Agora, doutor, a gente está falando não apenas de um procedimento médico, na verdade a gente está falando de um milagre, o milagre da vida, da realização de sonho de famílias. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está assistindo agora, a gente, que tem essa dificuldade, o casal que está tentando há muito tempo, que está com essa dificuldade, que sonha, a mulher que sonha de ser mãe, que orientação, que mensagem, que palavra o senhor pode deixar para essas pessoas agora? A palavra que eu deixo é de fé. Não desistir. Eu costumo, às vezes, quando estou com as minhas pacientes, a gente tem momentos bons de comemorar resultados positivos, mas também tem os momentos ruins. Então eu procuro sempre dar força, porque a diferença entre o vitorioso e o perdedor é que o vitorioso não desistiu. Então não importa se você cair 10 vezes, basta você levantar 11. Que aí você vai ser vitorioso. Agora, se na sua primeira queda você desistir, você não vai conseguir a vitória. Então, tenham fé, busquem a orientação médica adequada e nunca desistam. Tá certo, doutor Anatólio Borges, é uma palavra de muita positividade, de muita esperança, que eu acho que é isso que esses casais buscam e, acima de tudo, eles terem confiança no profissional que eles procuram também, né? De terem, além de um parceiro ali, de um médico, de um profissional, um amigo. Perfeito, é isso mesmo. A gente agradece essa participação. Foi um prazer, aqui no estou Canal sempre às Saúde, ordens. estamos às ordens e no próximo programa a gente volta com outro tema interessante como esse que a gente discutiu aqui.